fala do diálogo interreligioso e a questão da intolerância, não tem como falar sobre isso sem falar, por exemplo, a ideia da multiculturalidade. Nós vivemos numa sociedade onde existem grupos culturais. Esses grupos culturais têm a sua história, têm a sua vida, mas também têm a sua religião. E esses grupos multiculturais que têm a sua religião também, elas comungam do mesmo espaço geográfico, mesmo espaço físico, o que faz com que haja realmente a necessidade de conversa, de dialogar. Mas também é necessário uma nova ética, um novo olhar. Como é que eu olho para o outro, para uma outra religião? Como é que eu olho para essa pessoa? Eu não sei se vocês têm acompanhado notícias, mas acho que foi no ano passado, que um jovem, dois jovens da igreja evangélica, não quero citar aqui qual a igreja, que bateram uma menina porque ela estava vestida com roupa no terreno lá da Umbanda. Bateram nela e depois foram para casa, essa casa onde se faz lá macumba, destruíram tudo. Mas o pior não foi isso, o pior foi um pastor, estou falando da questão de ética, um pastor que agradeceu a Deus porque os bandidos no Complexo do Alemão, porque não sei se vocês sabem que o nome de alguns bandidos é Paulo, Josué, Davi, né? Todos filhos de crente, mas com AK-47 no corpo. Foram na casa de uma mãe de santo. Eu ia passar esse vídeo, mas você pode procurar no YouTube. Destruíram lá, obrigaram a mãe de santo e eles filmando. Destrói as coisas do capeta, vamos lá, destrói as coisas do capeta. E o pastor aparece no final do vídeo agradecendo a Deus, porque Deus levanta as forças dos bandidos para acabar com a idolatria. Isso tem a ver com questão de ética. Como é que a gente convive eticamente a nossa fé com pessoa de outra religião? Como é que a gente encara aquela outra pessoa? Então, a nova ética ela tem que renunciar a essa lógica da imposição da minha fé para os outros, para garantir a sobrevivência não só da minha cultura, mas também do outro. E quando a gente fala isso, nós estamos a falar de um país democrático. De um país democrático onde a lei que permite com que eu fale, com que eu viva a minha fé, expresse a minha fé, essa mesma lei também garante para que o outro também fale, tenha as mesmas atitudes que eu estou tendo. Mas parece que a falta dessa nova ética faz com que a gente imponha simplesmente a nossa visão de mundo, a nossa visão da religião. Outra questão tem a ver com direitos humanos. Não tem como a gente não aceitar que os direitos humanos é uma conquista da humanidade. A humanidade conquistou direitos humanos, direitos universais do ser humano. A partir então da Segunda Guerra Mundial, houve então essa declaração onde os direitos de todo ser humano devem ser respeitados. E isso é supracultural, mas também é supra-religioso. Prepassa a minha religião. O que faz com que você que é estudante de teologia, talvez no diálogo interreligioso também está incluso esses valores dos direitos universais. Mas às vezes, quando a gente está no nosso gueto, com a nossa dogmática teológica, já que a minha matéria é introdução à teologia, então a gente acha que eu estou certo, os outros estão errados, eles não podem se expressar. Alguém poderia dizer que qualquer pessoa no Brasil pode expressar a sua fé? Pode. Por que pode? Por causa dos direitos universais, que o Brasil assinou esse documento. Por isso que o pastor, ele pode receber pessoas na sua igreja, fazer aconselhamento, e aquilo é um segredo entre ele e aquela pessoa. A justiça pode obrigar o pastor para falar como foi o aconselhamento. O pastor diz, não fala, porque a Constituição diz que ele não deve falar, não é obrigado a falar. Mas às vezes, eu creio que como evangélico, às vezes, a gente acha que a nossa forma de ver,
A fé é mais importante que dos outros. Então, observar as tradições dos outros talvez seja mais importante. Quando a gente fala da religião, todas as religiões não têm um fim em si mesmas. Elas são tentativa de quê? De orientar o homem a dar um sentido a esta pessoa, o sentido de vida, baseado então em doutrinas, em ensinos, interpreta o mundo para poder trazer um sentido novo à vida da pessoa. Alguém de vocês já ouviram falar, por exemplo, não vou dar aula aqui da Umbanda ou do Candomblé, mas a macumba, aquela oferenda que ela é feita, que ela é colocada à beira de uma esquina, lá de uma casa, a história da macumba não é o que você conhece, talvez o que você já ouviu falar. Os negros, quando chegaram no Brasil, muitos deles tinham que fugir. Fugiam à noite de um lugar para o outro. Fugir da fazenda de um senhor de escravo. Os empregados das fazendas faziam o seguinte: pegavam frango cozido, bolo, pão, frutas, colocavam nas encruzilhadas das estradas, à beira da estrada, ou na rua, colocavam isso, e colocavam velas acesas, para afugentar os animais, para que os animais não comam essa comida, para que o irmão negro fugitivo, ao correr, encontrasse comida para pegar. E a macumba, ou seja, a religião africana, agregou isso aos seus valores. Então a oferenda, na verdade, não é uma oferenda aos deuses, é uma oferenda para quem está fugindo da escravidão, para que ele pudesse se alimentar. Mas a nossa releitura influenciada talvez pelos nossos preconceitos, de que aquilo lá é do diabo, e a gente vai lá e amarra Satanás, expulsa, quando na verdade é falta de conhecer a história, por que chegou, por que a macumba agregou essa oferenda às suas práticas religiosas. Talvez se você estudar um pouquinho, se você vai saber, mas não vou te dar de graça, tá? A gente olha então, voltando agora, acho que a placa vai levantar daqui a pouco, falando então, o que tem a ver a teologia então com esse diálogo interreligioso? Primeiro, acho que a gente olha o Novo Testamento, se constar da exclusividade do Deus de Israel. Deus proíbe que se tenha imagem de outros deuses. Por que Deus faz isso? Quando Deus faz isso, os outros povos tinham seus deuses. Os seus deuses eram deuses que eles mesmo esculpiam. Não era fruto de uma relação pessoal com Deus. Deus se manifesta como um Deus exclusivista para Israel, porque ele queria uma relação próxima com ele. Mas às vezes, quando a gente fala que a exclusividade de Deus, ele se revelar, a gente acha que é só para nós. Deus talvez não se revelou em outras culturas, em outros povos. Não, ele se revelou em outras culturas, em outros povos, de outras formas. Eu nasci numa aldeia chamada Maquimba, lá no interior de Angola. Nessa aldeia tem duas palavras para Deus. A palavra zumbi. Zumbi é um espírito daqueles que morreram. Aquele teu familiar que morreu, o espírito dele é um zumbi. Porque a cultura africana é animista. Não existe uma separação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Há uma simbiose entre o mundo espiritual e o mundo físico. Essas pessoas que morreram estão entre nós. E aquele menino que vai caçar, que sempre que ele sai para caçar, consegue caçar, ele tem um zumbi. Tem um Deus, um espírito nele que dá essa força para que ele consiga ter facilidade para poder pegar os animais. Mas tem uma outra palavra, a palavra Ganazambi. Ganazambi já é diferente. Ganazambi é um espírito, não são vários espíritos. Zumbi são vários espíritos. Ganazambi é apenas um espírito. Ganazambi o céu, a terra, as estrelas, o sol, a lua, tudo que existe no universo é como se fosse um grão de areia na mão do Ganazambi. Então o missionário, quando chega, diz assim: eles não conhecem Deus, eles conhecem do modo deles, do jeito deles. Há uma linguagem de Deus falar para as pessoas. E quem vai ser missionário, ele tem que saber interpretar essa linguagem de Deus nas outras culturas.
Quando a gente olha no livro de Daniel 12, 7, o anúncio então da destruição dos impérios daquele mundo, é porque os impérios daquele mundo queriam se opor à pessoa de Deus. Por exemplo, Nabucodonosor, ele queria ser igual a Deus, queria ser adorado como Deus. Isso então seria uma afronta aos valores, princípios de Deus, por isso Deus fala para destruir isso. Mas quando a gente olha para a história de Israel, Israel conviveu com outros povos que tinham seus deuses, que conviveram junto com Israel, e de forma pacífica. Melquisedeque abençoou Abraão. O comandante do exército da Síria foi para Israel, e ele tinha os seus deuses, mas ele foi buscar o Deus de Israel para que ele fosse curado. No livro de Jonas, lá no fundo do barco onde ele estava, dormindo, enquanto os marinheiros, cada um clamava ao seu Deus. Por que isso está relatado na Bíblia? Porque Deus queria que eu e você conhecêssemos a história desses povos que também tinham a sua religião, a sua cultura, e buscavam a Deus. Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, a teologia que a gente vê é que Deus é o Criador do universo, de todos os povos, e todas as culturas pertencem a Deus. Todas as culturas pertencem a Deus. E se na cultura é onde se gesta a religiosidade, e que é uma busca desse povo de buscar o transcendente, e pode não ser a mesma visão que você tem, mas há um lampejo de Deus ali naquela religiosidade, naquela cultura, que eu preciso ter o discernimento de perceber isso. Por exemplo, Novo Testamento, por que os reis magos vão até, visitam Jesus, fazem oferendas a Jesus? Eles não eram judeus, não tinham a fé dos judeus, mas por quê? Que eles tiveram a revelação de que ele era o Messias. Imagina que até os próprios judeus tinham dificuldade de reconhecer o Messias, mas no dia que ele nasceu, os reis magos fizeram o quê? Viram o sinal da estrela, e pela estrela reconheceram que ele era o rei dos judeus. Quem fez isso? Aí você fala assim, puxa vida, não, foi adivinhação. Mas a Bíblia fala que ninguém pode entender as coisas de Deus se Deus não revelar. Será que foi adivinhação? Ei, gente, já levantaram a placa aqui, eu estou fugindo. Vou falar umas coisas. Tá? Jesus cura a filha de uma cananeia. Jesus elogia a atitude de um samaritano. Jesus cura o filho de um centurião romano. O homem disse assim, olha, Senhor, não precisa eu ser. Eu tenho um homem sob o meu comando. Fala só uma palavra, eu sei que vai ficar curado. Você não precisa ir. Jesus disse o quê? Nunca vi tanta fé em Israel como deste homem. Mas não era judeu. Não comungava na mesma fé dos judeus. Então, seja, se eu entender que a revelação exclusiva de Deus se encontra apenas com a minha fé, eu posso estar colocando Deus numa caixinha. Numa caixinha que pertence à minha religiosidade. Aí eu quero falar uma coisa, a placa já acabou, então tudo bem, um minuto. Olha só, há um livro de um autor que talvez seja bom vocês lerem nessa semana ou comprar o livro. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Nesse livro o autor vai dizer o seguinte, que na sociedade que nós estamos, uma sociedade extremamente relativista, extremamente plural, essa sociedade entende que quem é tolerante se deve ser tolerante com ele. Quem é intolerante também deve sofrer intolerância. E aí ele culmina com a seguinte frase: o cristianismo hoje sofre a intolerância de outras religiões porque o cristianismo tornou-se intolerante com os demais. Porque talvez um judeu consiga comungar com outro de outra religião, um muçulmano consegue, mas um cristão não. Por quê? Porque, além de nós sermos fundamentalistas, nós somos intolerantes. Mas Jesus não foi intolerante.
Aqueles que andaram com Jesus não foram intolerantes. Talvez a nossa fé, já agora falando teologia, talvez a nossa fé, ela tem pernas, mas não tem cabeça nem coração. Por isso é intolerante. Obrigado.